Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e hoje eu venho fazer uma atualização de um projeto de leitura. Eu me refiro ao projeto 100 livros essenciais da literatura mundial, aquela relação da revista Bravo. Eu normalmente faço vídeo separado para a relação só da Bravo e vídeo separado para a relação só da revista Bula. E quando há livros em comum nas duas listas, eu faço um vídeo só atualizando as duas ao mesmo tempo, certo? Como vocês já tiveram oportunidade de comprovar. Eu vou deixar aqui embaixo no box de informações o post onde eu falo do projeto. Lá tem também a lista dos 100 livros, com indicação dos que eu já li e resenha deles, se for o caso, dos que tenho, mas não li e dos que eu não li. E também neste mesmo post vocês vão ver todos os vídeos de atualização e eu estou indicando quais obras eu li em cada vídeo, ou seja, de que obras eu estou tratando em cada vídeo. E inclusive esse vídeo que você está vendo agora vai estar lá. Então acesse o post aqui embaixo, acesse o link e você vai direto no post e vai ter tudo, ok? Então bora lá começar. Vou tentar ser rápida. O que vai me ajudar é que dos 5 livros que eu vou falar, eu já fiz resenha de 3. Então eu vou falar rapidamente de 3 e 2 eu vou me alongar um pouquinho mais. Eu vou começar falando do Le Père Goriot, do Balzac. Já fiz vídeo para esse. Vou fazer um resuminho bem rápido, que é a história de um senhorzinho que mora numa pensão bem decadente e também lá mora um jovem bem ambicioso, estudante. Ele faz advocacia e este jovem se torna amigo deste velhinho, que é o Le Père Goriot, que é o pai Goriot. Este jovem se torna amigo do Goriot. E ele também, ao mesmo tempo, ele começa a transitar na alta sociedade. E lá nessa alta sociedade ele encontra os 2 filhos do pai Goriot, bem posicionados na vida. E aí que vem o estranhamento. Como o pai está lá, naquele moquifinho, e as filhas lá na alta sociedade. A história é que o pai Goriot ficou rico durante a Revolução e usou toda a fortuna dele para pagar dote para as filhas se casarem bem. Só que depois que elas se casaram bem, ficaram em boa situação, abandonaram o velhinho, né? É uma história muito triste, assim, tem passagens muito tristes. E também bem interessantes, que o personagem aqui do estudante, a personagem aqui do estudante é bem interessante, é muito ambíguo, né? Numa visão maniqueísta, você não sabe se ele é do bem ou do mal. Na verdade, não é nenhuma... Na verdade, ele é as duas coisas, ou nem uma coisa nem outra, né? A gente não precisa fazer esse tipo de classificação. Ele fica com um pé lá e outro cá. Mas vejam o vídeo, lá eu tô explicando melhor, tá bom? Esperando Godot, que é uma peça de teatro do Beckett, do Teatro do Absurdo. A outra que eu vou dizer também é Teatro do Absurdo. Aqui é a situação de 2 caras sentados num banco da praça que estão esperando Godot. Não na praça, eles estão sentados lá numa situação onde só tem uma árvore, um cenário, e eles estão esperando Godot. O que é Godot? Quem é Godot? Eles acham que é a pessoa, mas na obra não fica muito claro, assim, é meio metafórico. E o próprio Beckett disse que não sabe o que é Godot. Se ele soubesse, ele teria colocado na peça. Se é Deus, se é uma pessoa, se é esperança, enfim. E eles ficam esperando Godot num diálogo, totalmente sem pé nem cabeça, numa aridez, e eles são avisados que Godot não vem e mesmo assim continuam a esperar. Enfim, é uma situação assim, de aridez. Aqui a gente está no contexto de pós-Segunda Guerra Mundial, né? Então, ambiente propício para esse teatro do absurdo. Mas veja um vídeo onde eu estou comentando detalhadamente o que eu acho que é Godot, porque a obra está em francês, né? Ela foi publicada originalmente em francês, embora o Beckett seja irlandês. Eu tô falando sobre essas coisas todas. O Rinoceronte, do Ionesco. Aqui é outro teatro do absurdo, outro exemplo de teatro do absurdo. Aqui também é um contexto de pós-Segunda Guerra, né? Quando surgiu o teatro do absurdo. E a situação aqui é que, de repente, todo mundo começou a virar rinoceronte. E o detalhe é que todo mundo começou a virar rinoceronte por escolha própria, o que é mais chocante. Então, tava virando rinoceronte, eu também vou, tá todo mundo virando, então vamos lá. Até que ficou apenas um casal, né? Tipo Adão e Eva. Eu pensei, vamos povoar a humanidade, né? Vamos povoar a Terra novamente, né? Só que não foi bem assim. É teatro do absurdo? Sim.
Mas a gente está aqui no contexto de pós-segunda guerra, o que o autor está criticando? Sedução do discurso fascista. Aliás, ele não está criticando a sedução, ele está criticando as pessoas que vai pela cabeça da maioria. Então, por mais absurdo que seja, tá todo mundo indo, também vou, né? Por mais que o discurso seja desumano, não tenha sentido, também vou, né? Tá todo mundo indo, então eu vou também. É isso. Então, essa questão do teatro do absurdo, se a gente não entender como metáfora, tanto lá quanto aqui, a gente não vai gostar, de forma alguma, porque é absurdo demais. Só que se a gente perceber que aqui, esse absurdo que está aqui é uma metáfora para mostrar o absurdo da vida, aí você pensa, nossa, mas faz todo sentido, né? Se você não interpretar a metáfora, você perdeu a obra e você vai achar uma porcaria, né? Tem que tentar interpretar nos dois casos aqui, no Godot e nesse, tá bom? Já fiz vídeo para esse também, então confira lá, eu tô dando detalhe. Um bonde chamado Desejo, do Tennessee Williams. Eu gostei muito dessa história, ela me marcou muito, ela foi muito tocante. A história da Blanche Dubois, ela é uma americana descendente de franceses, né? Pelo nome a gente já percebe. E ela vai visitar a irmã casada, né? Em outra cidade. E ela se depara com um ambiente totalmente diferente do que ela conhece. Um cunhado truculento, meio ogro. E ela toda delicada e tal. E o pior é que a irmã está muito bem aclimatada naquela situação. E a relação da irmã com o cunhado é assim, coisa de pele, sabe? Porque ele a maltrata e ela gosta dele a si mesmo. Ela ficou muito bem ambientada, digamos, né? Naquela situação. A Blanche estranha tudo e a Blanche ela esconde algumas coisas. A própria situação e aos poucos a gente vai conhecendo a vida dela, o que aconteceu com ela, e a gente percebe que a Blanche é uma pessoa decadente, é uma decadência financeira, moral, física, e é uma figura tocante, ela destoa muito, né, daquele ambiente, né, ela tá decadente, mas ela tem refinamento, e o cunhado é um truculento, e eles não se bicam, mas ao mesmo tempo tem a questão de pele. O discurso aqui, nesta peça de teatro, é muito sensualizado, né, também. Então tem toda essa sexualidade, assim, a flor da pele. Nos diálogos a gente percebe. O que mais me tocou aqui foi a situação, a condição da Blanche, né? Tudo que acontece com ela aqui. Eu não posso dar spoiler. Mas assim, ela passa por momentos muito difíceis aqui nesse ambiente e é muito triste. Gostei muito, muito mais do que eu imaginava que fosse gostar. Recomendo. Mais uma peça de teatro. Nossa, desses todos, só um romance e 4 peças de teatro. Eu estou me referindo a Medeia, de Eurípides. Aqui é aquela história muito conhecida, é uma das tragédias mais conhecidas aqui. É a história da mãe que mata os filhos para se vingar do marido. A Medeia ela é casada com o Jasão. O Jasão, ele em outra cidade, no reino do Creon ou Creonte, eu já vi das duas formas escritas, o rei Creon convence Jasão a se casar com a filha, que é a Glauce. E o Jasão não perde a oportunidade de se casar com a princesa, né? Ou seja, ele deixa a Medeia para se casar com a princesa. Medeia fica furiosa, porque no passado, isso não é mostrado aqui na peça, mas o mito é assim, no passado a Medeia, ela salvou Jasão de umas situações lá, ela é bem conhecida por manipular venenos e tal. Ela é o que na Idade Média ficou muito conhecido como bruxa, né? Aqui a gente está ainda no período clássico, né, de mitologia, não havia essa ideia de bruxa, mas ela já manipulava venenos e tudo mais. Ela fica pé da vida porque eles a troca, né? E ela se vinga como? Ela primeiro lá xinga tudo que tem pra xingar e depois ela arquiteta sua vingança, decide matar a filha, a princesa e o rei. E ela manda os filhos levarem um manto e uma coroa envenenados pra princesa. E são tão bonitos que a princesa fica lá toda encantada, põe lá o manto e depois a coroa e começa a pegar fogo. Ela desesperada, o pai vendo a filha, tenta salvá-la e ele morre também. O pior vem agora. Ela decidiu matar a princesa e o rei. E ela também decidiu matar os filhos
porque matando os filhos era a maneira de atingir Jasão. E é claro, isso não aparece em cena, né? Aqui a gente tem os preceitos de Aristóteles, não pode mostrar em cena essas coisas pavorosas, horripilantes. Ela pega a faca e vai matar os filhos. Os filhos gritam, e Jasão chega nessa hora e se sente o maior homem desgraçado assim, da espécie. Enfim, não contém nenhuma novidade, que essa história é bem conhecida. O que é interessante aqui? Primeiro, algumas coisas são interessantes, porque Medeia é interessantíssima. Porque mata os filhos? Não só por isso. Se a gente lembrar que aqui a gente está num ambiente de mitologia, né, lá atrás, um matar o outro não era coisa assim do outro mundo. Mata-se, né, muito facilmente. Tá, mas mãe matando filho. Hoje em dia é mais chocante do que era na época, porque essa questão de amor materno é algo muito recente, assim, do ponto de vista histórico. Há uns 400 anos não tinha muito essa história de amor materno. Tem gente que acha que é instinto materno. Eu não acredito em instinto materno. Para mim, instinto materno é só para os bichos. Para o ser humano, não. Porque se 99% ama, mas tem um que joga o filho no lixo, não há que se falar instinto. Se fosse instinto, seria 100%. Né? E a gente sabe que tem muita mãe que abandona, que mata, que maltrata, que tortura, então não existe instinto materno. O amor materno é uma construção sócio-histórica, né? O que não quer dizer que seja falso, só porque é uma construção sócio-histórica. A gente vai aprendendo a ser mais civilizado, a gente vai desenvolvendo afetos ao longo da história. Muito antigamente não era assim, né? As mães não amavam os filhos como a gente acha que hoje é uma questão imperativa, né? Mas ainda assim chocou, por quê? Porque eram crianças e também, por mais que não fosse como é hoje, essa questão do amor materno, havia, né, o pressuposto de que a mãe tem que cuidar dos filhos. Pior, ela matou de maneira premeditada, e isso para mim foi novidade. Para mim, antes de ler a peça, eu achava que ela tinha surtado, num repente assim, tinha matado as crianças. Mas não, ela planejou, não, vou matar os filhos porque é a única maneira de atingi-los. Depois, como sou desgraçada, eu vou fazer isso, não sei o quê. Ela teve uma crise de consciência, mas ainda se matou. Foi premeditado ainda assim. Outra coisa que é surpreendente aqui, ela não morre. Aqui é uma tragédia. Nas tragédias todo mundo morre, os principais morrem, os principais envolvidos, ainda mais ela que matou tanta gente. Ela é uma personagem que antecipa, não que antecipa, mas é que aqui já tem elementos do que depois, séculos depois, a gente já vai começar a ver em literatura. Ou seja, uma pessoa comete crime e não é punida. Cadê os deuses? Os deuses não puniram ela. Cadê os deuses para punir a Íbris? Isso não é comum em tragédia grega, né? Íbris, a ousadia, a potência, a desmedida humana é sempre punida. Ela não foi punida aqui. Na verdade, ela já tinha combinado com o rei Egeu, né? Ela não contou os planos dela. Ele disse que aceitaria, né, em exílio lá no país dele. Então, quando ela soube disso, ela planejou todos esses crimes. Então, no fim, ela foge. Ela vai pra lá. É uma personagem muito perturbadora. Saiu impune. Porque hoje em dia, as mulheres que matam os filhos, as notícias que a gente tem normalmente são pessoas que a gente acredita que estão doentes, né? Sociopatas, não sei. E aqui não, ela não estava nem louca. Algo para se pensar. Essa foi minha quinta leitura e eu vou mostrar as aquisições para esse projeto. Na minha viagem para Nova York eu comprei os contos do Hans Christian Andersen, que é um livro lindo, todo ilustrado, né? Todo ilustrado, corte dourado, lindo, lindo, lindo. Já mostrei ele detalhadamente. E também uma peça do Brecht, Galileu. Eu acho que em português o título é A Vida de Galileu, mas aqui está em inglês, Galileu apenas. Certo? Então essa é a minha atualização. Quando eu tiver mais um punhadinho assim de 4, 5, 6 livros, eu faço um outro vídeo para atualizar. Só que eu já vou fazer um outro vídeo atualizando os dois projetos em comum. Então, ou seja, tem mais atualização para esse, mas vou fazer um vídeo separado porque também é uma atualização para a relação da revista Book. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um joinha, de se inscrever no canal se não é inscrito, de compartilhar se for o caso e de me seguir nas redes sociais, o Que Vi do Mundo, no Instagram, Snapchat, Facebook, o blog também é o quevidomundo.com. Muito obrigada por assistir. Tchau, tchau.